Foram mais de 700 candidaturas este ano só na Paraíba, mas até hoje pela manhã, pouco mais de 200 prestaram contas à Justiça Eleitoral. O prazo para apresentar essa prestação de contas de campanha termina hoje. Para ser diplomado, tem que prestar contas com a Justiça Eleitoral. Só que o balanço até agora é meio preocupante. Dos 728 processos que tem na Justiça Eleitoral relacionados aí às candidaturas do primeiro turno, até agora só 205 tiveram a prestação de contas. Mas sobre esse assunto, eu vou conversar agora com André Cabral Teles, que é assessor de contas eleitorais e partidárias do TRE Paraíba. O prazo aí está bem apertado, para os partidos, coligações, candidatos. E a gente viu aí que menos da metade, E qual a implicação de quem não prestar essas contas? A prestação de contas, o prazo é muito curto, A gente tem, desde a data do encerramento das eleições até a data final, que se encerra amanhã, apenas 30 dias para a entrega dessas contas. Então, como você ressaltou, todos os candidatos que disputaram o primeiro turno e partidos políticos devem encaminhar a prestação de contas até amanhã. A gente vai funcionar no período de plantão do tribunal, das 15 às 19. E os candidatos que não entregaram essa prestação de contas ficam impedidos de ser diplomados, os candidatos eleitos, E havendo julgamento de contas não prestadas, todos os candidatos que estiverem nessa situação ficam impedidos de obter certidão de quitação eleitoral pelo período do mandato ao qual concorreram. E a gente lembra que, na verdade, essa prestação não é só para aqueles que saíram vitoriosos, é para todo mundo que se candidatou. Isso. Essa obrigação é exigida de todos os candidatos que requereram registro de candidatura à Justiça Eleitoral. Aqueles que, inclusive, tiveram registro indeferido, que não movimentaram recursos na campanha, que desistiram da campanha, devem prestar contas à Justiça Eleitoral. Bom, inclusive, a gente está aqui no espaço que é destinado a isso, onde acontece esse atendimento. E você estava me explicando que essa prestação de contas acontece em duas etapas? Sim, ela se dá em duas etapas. Primeiro, o candidato, o partido político, deve transmitir os dados pela internet, utilizando exclusivamente o sistema desenvolvido pelo TSE para essa finalidade. Em seguida, deve apresentar aqui à Justiça Eleitoral, a mídia contendo toda a documentação comprobatória dos gastos e das receitas arrecadadas e realizadas pelos candidatos na sua campanha eleitoral. E para finalizar, com a expectativa aí de diplomação, já tem uma data? Sim, a previsão de diplomação dia 19 de novembro. E o julgamento das contas dos eleitos deve ocorrer até 3 dias antes da diplomação. É isso, como ele disse, a diplomação dos eleitos no primeiro e segundo turnos nas eleições deste ano na Paraíba será realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral no dia 19 de dezembro, ao vivo. Rafael Leite está por lá. Rafael, tem movimentação aí no TRE? Boa tarde. Oi, RG Luna, muito boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que acompanha o Correio Debate aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, no centro da capital. É ponto facultativo hoje, então poucas pessoas estão aqui, apenas quem está de plantão, alguns servidores que estão de plantão até 7 da noite, para fazer, na verdade, para receber partidos e também candidatos, representantes de partidos e de candidatos, porque como já foi dito na reportagem, hoje é o último dia, acaba hoje o prazo para a prestação de contas da campanha. Hoje, ponto facultativo, amanhã, feriado de finados e na quinta-feira, dia 3 de novembro, voltam as atividades e começam, então, os preparativos para a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos. Então, como você já disse, vai acontecer no dia 19 de dezembro, o local, Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções. O horário ainda não foi definido, tá? A Justiça Eleitoral não passou ainda o horário que vai acontecer na Pedra do Reino, no Teatro Pedra do Reino, no próximo dia 19 de dezembro, essa importante solenidade que atesta, a vitória do candidato eleito. O candidato eleito só pode tomar posse se ele receber esse diploma, que serve para formalizar que o diplomado foi escolhido pela maioria dos eleitores. Como eu já disse, sem esse documento eles não tomam posse. E vale lembrar,
está aqui o diplomado, que o candidato que estiver com o registro indeferido, o candidato eleito que estiver com o registro indeferido, ele não pode receber esse diploma. E aí é importante também destacar que essa cerimônia marca o encerramento do processo eleitoral 2022, Hermes de Luna. Então, o encerramento, né, vai ser marcado no dia 19 de dezembro, essa importante cerimônia que a gente vai acompanhar, o telespectador da TV Correio, do Correio Debate, porque tenho certeza que é uma cerimônia muito aguardada por esses candidatos eleitos, né? Eles trabalharam duro nas eleições, uma campanha bastante pesada e aí vão respirar, né, com esse documento que atesta a vitória. Volto com você. Ok, obrigado, Rafael, pelas informações. Diplomação do governador, do vice-governador, do senador eleito este ano, apenas um foi eleito pela Paraíba, e também 36 deputados estaduais, alguns suplentes, em torno de 6, 9 suplentes, sempre recebem também o diploma da Justiça Eleitoral, mas 12 deputados federais também vão ser diplomados. É o último ato da Justiça Eleitoral, porque a posse aí já pertence a uma regulamentação, a uma burocracia do próprio Executivo definir como é que vai ser essa posse.